Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa série Unboxing, né? Onde nós vamos abordar a estrutura básica para a sua aplicação. Meu nome é Thiago Santos, sou consultor de software C++ Builder RadStudio aqui no Brasil. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que esse é o nosso último vídeo e pode ser muito importante aí para a sua empresa, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa IDE, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de qualquer tipo de projeto, tá? Então a gente abordou um pouquinho do básico lá no início, né? Então vamos recapitular aqui. O primeiro unboxing vídeo foi instalando o produto. O segundo vídeo do unboxing foi iniciando a sua ideia depois que você instalou o produto, né? No terceiro vídeo foram tipos de projetos que você consegue fazer com o seu produto. No quarto vídeo, a gente falou sobre recursos nativos aí da IDE, que você consegue prover de benefícios aí, gerenciando a sua licença, instalando componentes e tudo mais, né? E nesse último, acredito que seja um pouquinho mais importante que os outros, porque pode te dar um norte aí de como proceder para criar determinado tipo de projeto para o seu segmento, para a sua empresa, de acordo com a sua necessidade aí, tá? Então, parece que vai ser um vídeo igual, tá? Mas a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo aí em determinados tipos de projeto. Então vamos lá. Como dito anteriormente, para você criar um projeto aqui no modelo VCL Application, tanto para Delphi como C++ nesse formato de licença, ele nada mais faz que ele usa chamadas, né, do próprio sistema operacional de acordo com a sua arquitetura, né, para você prover aí de uma aplicação criada para o Windows 32 ou 64 bits, tá? Isso para Delphi. E se você estiver utilizando aí o C++, ele te provê aí de um Windows 64X, que é a novidade do 12, onde teve alterações nos compiladores aí. Então, ele teve uma atualização nos compiladores que te disponibiliza aí uma nova target no formato Windows 64X, tá? Então, para VCL Application é dessa forma, é um aplicativo baseado em chamadas do próprio Windows. Se você cria um aplicativo multi-device application, utilizando do framework FireMonkey, tá? Você com um único código você consegue compilar para determinadas plataformas, tá? Mas antes de você ter essa rapidez no seu desenvolvimento, você precisa entender o quê? Que para você criar um projeto no formato Android, por exemplo, nesse multi-device application, o que você precisa ter na sua ideia instalada? Então, você tem que vir aqui no menu Tools, antes de você iniciar, né, um projeto multi-device application, você precisa vir aqui no Manage Features e selecionar todas as plataformas que você deseja que a sua codificação seja atendida, né? Então, aqui, se você for fazer formato com todos os suportes, né, para todas essas plataformas, você primeiro precisa selecionar todas aqui. Então, se você instalar o iOS, ele vai instalar vamos dizer assim, que a ponte de conexão entre o Mac e a IDE. Isso aí a gente vai falar mais para frente. Como a gente está falando agora de Android, quando você seleciona essa opção, é automaticamente instalado o SDK e o NDK, tá? Que nada mais é que são bibliotecas obrigatórias para você criar um aplicativo Android. Então, você selecionando essa parte aqui, você faz com que a IDE acesse o Google, baixe o SDK vigente nessa versão do 12.1 e aí você consegue compilar um aplicativo Android, selecionando ele na target do lado direito aqui, Android, né, para plataforma de destino Android. Aí é só você, com o seu celular espetado na sua máquina onde está instalado a IDE, selecionar o Android e aí ele vai ser compilado o projeto direto no seu aparelho, tá? Então, isso é um requerimento para você fazer um projeto do tipo mobile. Para você utilizar um projeto em iOS é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque não é questão da IDE, e sim da estrutura que a Apple exige. Então,
vamos dizer assim, para você criar um aplicativo iOS, você primeiro precisa ter um Mac, tá? Então, você com o Mac, dentro desse Mac, ele vai te prover um ambiente de desenvolvimento dentro do próprio Mac, que é chamado de Xcode. Então, dentro do Xcode, você consegue criar aplicações em modo desenvolvedor, né, no Mac, e ele te dá as ferramentas para você fazer um aplicativo iOS. Então, a ideia vai utilizar desse recurso para mandar uma aplicação feita em iOS para o seu dispositivo da maçãzinha, né? Então, o Mac ele precisa estar com o Xcode, com o projeto aberto, tudo bonitinho, que é só por cima, tá? Só para vocês entenderem a estrutura que é necessária. Então, do Xcode, quando você criar um projeto, você precisa fazer a conexão do seu Mac com a sua máquina que está instalado a IDE, tá? Então, para esse intermediador aí, esse carinha, tem um cara chamado PA Server. Então, o que o PA Server faz? Nada mais é que é uma ponte de conexão entre a sua IDE e o seu dispositivo Mac, para quando você for compilar a sua aplicação, ele vai sair meio que pelo Xcode para sair no seu dispositivo, tá? E fora que você precisa ter uma conta de desenvolvedor junto à Apple, né? Para você submeter as suas aplicações, tá? No Android também precisa, tá? Se você for submeter direto para a loja da Apple ou do Google, desculpa, você precisa ter um certificado de desenvolvedor, você precisa ter uma conta de desenvolvedor, você precisa configurar lá toda essa conta para quando você selecionar na plataforma de destino e deixa eu mudar aqui. Na parte do build aqui, quando você tem um Android selecionado aqui, ele te dá uma opção aqui para você enviar direto para a loja, tá? Então aí tem os requisitos de SDK que o próprio Android te requer, né? Que você precisa estar com o SDK de acordo com o que eles exigirem lá para você fazer a sua programação. Você precisa estar com a sua conta tudo bonitinha, aí sim você consegue mandar a sua aplicação direto para a loja. Assim como para o iOS. Para o iOS também você tem os seus requerimentos da própria Apple, fora esse ambiente de produção que a gente falou, que aí precisa do Mac, o Mac precisa estar com o Xcode, e aí depois de feito isso, você precisa do PA Server para se conectar da IDE no seu Mac, e aí sim você consegue mandar um aplicativo direto para o seu iOS, tá? Para o modo console application, um projeto no formato console application, nada mais é que ele, como não tem interface visual, então ele já vai te abrir já direto na parte de codificação. E aí, quando você executar a aplicação aqui, ela vai te abrir o console, né? Que ele deu uma piscada só para mostrar que está tudo ok. Mas depois que você vir com a sua programação, ele vai mostrar naquela tela do CMD, que a gente conhece, né? Então ela vai ficar aqui esperando você colocar entradas no seu console para o seu programa trabalhar aí, tá? Então o console application ele não tem interface visual, e aí você faz a sua codificação orientada a eventos, que aí você consegue trabalhar dessa forma nesse tipo de projeto. Além disso, né, desses requerimentos desse tipo de projeto, então, se você precisar de um RAD server, por exemplo, de um projeto RAD server, você não precisa colocar licença nenhuma na IDE, você não precisa registrar nada na sua IDE de desenvolvimento, onde a sua própria IDE te provê a estrutura de um projeto RAD server. Então, se eu vim aqui no RAD server e clicar aqui, por exemplo, dar um finish aqui. Então aqui ele já vai me abrir aqui um projeto no formato RAD Server, ele já está pronto para ser executado no ambiente de desenvolvimento. Então aqui eu não preciso colocar licença. Quando eu terminar esse projeto aqui, dependendo da licença, da edição que você comprou do produto, Enterprise ou Architect, você recebe um serial que aí para você colocar ele no ambiente de produção, no seu cliente final, onde não vai ter IDE, não vai ter desenvolvedor nem nada, só vai estar lá a máquina para ser executado o seu projeto RAD Server, aí sim você precisa colocar aquele serial que a gente viu lá no primeiro vídeo, né? Que ele não precisa comprar uma licença de desenvolvimento do Delphi, por exemplo, para fazer o RAD Server funcionar. Então, apenas com aquele serial, ele consegue ativar o projeto, né? Botar ele em modo de produção do RAD Server.
para o DataSnap é a mesma coisa. Então, o DataSnap, ele te provê aqui de uma estrutura pronta. Se você vir aqui no File New Orders e selecionar aqui DataSnap, é da mesma forma. Ele vem com o modo Wizard aqui para você no início, né? Você tem a opção de Wizard ou não. E ele também aqui já te provê tudo que você precisa para você criar um projeto em DataSnap. Você não precisa se preocupar com, eu preciso criar uma estrutura, codificar tudo para iniciar o meu projeto. Não, ele já te traz pré-pronto. Então, depois é só você vir configurando aí os seus serviços, tá? Então, aqui falamos DataSnap, falamos do RAD Server, né? Atualmente, hoje, se você precisa criar uma aplicação com banco de dados, a Embarcadero também, a própria ideia é te prover um componente chamado Faridac, tá? Então, vamos iniciar aqui um projeto bem simples, aqui, bem rápido, só para vocês entenderem. Se eu iniciar um projeto no modelo VCL Application ou no Multi-Device Application, esse componente vai estar disponível para mim. Então, iniciando a aplicação aqui no modo VCL, você pode colocar o TFD Connection, que é o Faridac, tá? Então, aqui você coloca o componente na tela, clica 2 vezes em cima dele e ele vai te prover aqui opções para você conectar no seu banco. Então, aqui selecionando o tipo, qual que é o banco de dados que a gente vai usar, então tem toda essa compatibilidade aqui, tá? E mais uma informação que dependendo, novamente, da edição comercial adquirida, existem opções e opções, tá? Essa é a minha Architect, então aqui eu tenho o MS SQL e o Oracle, por exemplo, que não existe na edição Professional. Então, tem que se atentar muito a isso na hora da aquisição. Então, se você comprou aí uma edição Enterprise Architect, você vai ver as mesmas opções que eu tenho aqui. MS SQL, MySQL, Oracle, né? Então, esse daqui é o principal diferencial do componente, da funcionalidade do componente de acordo com a sua edição comercial adquirida. Você seleciona o banco aqui, coloca as informações de onde está o banco, qual é o login ou a senha dele, clique em teste e pronto, sua aplicação já está conectada no banco de dados. E aí depois você vem com outros componentes aqui para você fazer queries, para você importar os dados da tabela, e aí a gente vai começando a trabalhar num projeto com banco de dados, tá? Então é muito simples, muito fácil, é uma ideia que você comprou agora com o Embarcadero, ela te dá total liberdade de você instalar componente de terceiros, por exemplo, se você compra uma edição que você não utiliza o Faridac, que você utilize outro componente, você pode instalar, né? Primeiro você precisa verificar com a fabricante se é homologada, se é compatível com a versão nossa atual, no caso nosso é o 12, né? Se ele for compatível, você pode adquirir comercialmente com a empresa terceira, adicionar na IDE e utilizar tranquilamente, tá? Mas para esse processo não possui suporte da Embarcadero por ser componente de terceiro. Mas se você tiver algum problema com o componente Faridac nativo da própria Embarcadero, vocês podem solicitar o suporte para a gente, que a gente tem total aí liberdade de ajudar vocês aí no que for necessário, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu acredito que com esses 5 vídeos introdutórios aí de unboxing do produto, assim que você comprou um produto, de ter pelo menos uma visão de como você pode usar, o que você precisa inicialmente para você criar determinado projeto. Até bom para quem tem versões anteriores e comprou uma versão nova, só para ter uma visão do que mudou, como é que a gente cria um novo projeto, o que a gente consegue fazer, tá? E esse é o intuito desse unboxing, tá? É deixar vocês bem cobertos aí inicialmente, tá? Na aquisição do seu produto, até porque muita gente compra o produto e não sabe nem o que fazer, recebe o e-mail da Embarcadero e fica empacado, não sabe como é que instala, não sabe o que dá para fazer, não sabe o que a edição provê, como é que cria um projeto novo. Então, esse foi o intuito dessa série chamada Unbox, tá bom? Então, assim finalizamos essa série chamada Unboxing. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu peço novamente que vocês se inscrevam no canal, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários aqui que a gente vai ter total satisfação de atender vocês.
Meu nome é Thiago Santos, sou consultor de software embarcadeiro RadStudio C++. E nos próximos vídeos a gente vai colocar bastante vídeo técnico aí para vocês criarem projetos bem legais aí, tá bom? Agradeço a atenção dada até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.